Higiene mental. Como assim higiene mental? Tudo que envolve a minha vida e a sua vida tem a ver com algum tipo de higiene. Mas a questão é que a gente às vezes não foca naquilo que realmente é importante, como sempre, né? Na verdade, a gente foca em tantas coisas, mas naquilo que é importante não. Eu queria que você ficasse até o final desse vídeo para a gente pensar junto a respeito de higiene. E o que é higiene, Fernando? Limpeza. Limpeza de onde? Mental. Por que mental? Porque é dali que sai nossos maiores problemas, da nossa mentalidade, da nossa falta de cuidado com a nossa mente, com aquilo que a gente pensa. Veja só, eu até comentei, eu uma postagem em outra rede social e eu comentei sobre isso. Eu até ilustrei sobre um pensamento de Jean-Paul Sartre. Foi um filósofo e ele tem uma tese onde ele diz que o ser humano é livre. Na verdade, o ser humano é condenado a viver livre. Eu vou deixar na descrição melhor o texto que aí vocês vão poder refletir a respeito, tá? E quando eu penso sobre isso, em tese ele está certo. Porque se eu penso, eu tô aqui agora, eu posso simplesmente clicar aqui nesse celular, parar esse vídeo, ninguém vai me impedir de fazer isso. Eu posso sair por aquela porta, eu posso é, sair por aí, eu posso falar, eu posso, enfim, eu posso diversas coisas. Então, externamente eu sou livre. E ninguém vai negar isso. É claro que tem os seus nuances, né? Dentro da nossa sociedade, a gente é livre até certo ponto, onde não fere o direito de alguns. Quer dizer, bem, deixa pra lá. Eu acredito até que você deva pensar que eu vou falar sobre o que está acontecendo no nosso contexto hoje, né? Nosso contexto como sociedade brasileira, o momento que a gente está vivendo. Não vou falar. Eu quero continuar falando sobre saúde mental, sobre ansiedade. Porque a gente pensa sobre as questões de higiene e aí você toma banho, certo? Você escova seus dentes. Você tem um momento para isso, mas a gente não tem um momento para fazer isso aqui dentro. Eu já falei sobre isso antes, tanto aqui quanto em outra rede social. E aí o Jean-Paul Sartre ele vai dizer que a gente é livre externamente. Mas eu, lendo um livro do Augusto Cury, e concordo totalmente com a fala dele, que quando a gente vai além disso, quando a gente, na verdade, retorna para nós mesmos, para dentro do nosso eu, para dentro do nosso psique, a gente vai ver que muitas vezes a gente tem calabouços, e os nossos maiores calabouços estão aqui, e muitas vezes estão aqui também, onde não deveriam estar. Onde a gente deveria ser realmente livre, a gente não é. Porque aquilo que eu faço deveria ser reflexo daquilo que eu sou. E aquilo que eu sou está no interno, principalmente. Aquilo que está intrínseco dentro de mim. Mas às vezes a gente não vive dessa forma. E eu queria que a gente pensasse sobre isso, pessoal. Eu queria que a gente pensasse sobre essa questão de higiene mental. Se você para um momento na sua vida para pensar no que pensar, sabe, as pessoas vão dizer, alguns, né, e eu concordo com isso, vão dizer que você tem que pensar o que você vai postar numa rede social, o que você vai colocar no YouTube, que tipo de vídeo, o que estão ouvindo, o que estão assistindo, e eu concordo com isso. Mas eu não vou me limitar só a isso. Porque eu sei que talvez algumas pessoas não estão falando sobre isso, mas eu sei que isso é importante para mim, isso é importante para você, porque o nosso processo como ser humano começa pelo nosso psique. Começa por aquilo que a gente pensa, vai pelo aquilo que a gente sente e vai externar em nossos comportamentos e sentimentos, nossas ações, perdão. Então eu queria que você parasse para pensar hoje se você tem feito uma higiene mental, se você tem pensado no que você pensa, se realmente você é livre. Fica com essa pergunta: você realmente é livre nos seus pensamentos? Você é livre naquilo que você pensa? Você é livre naquilo que você constrói? Ou você deixa que o pensamento venha e te leve para tantos lugares que nem sempre são nem reais? Então, quando eu penso sobre isso, eu concordo com o Cury. Na verdade, a gente vive dentro de calabouços, mas porque a gente não aprendeu a lidar com isso. Nossos processos de ansiedade, muitas vezes, eles ainda não são ainda concretizados, não são reais, mas a gente alimenta tanto isso, né, aqui dentro, nossos pensamentos, que isso acaba se tornando um malefício para o nosso corpo, para o nosso ser, porque a gente não tem higiene mental. Porque a gente não pega isso, pensa, isso é real, isso é verdadeiro, não analisa, descarta. Isso não é verdade, isso não é real. Ainda que seja, o que eu vou fazer com isso agora? O que eu vou fazer com isso? Sabe por que você limpa a sua casa? Por que você escova os dentes?
Por que você toma banho? Por que você se limpa? Por que você tem essa higiene? Por que você limpa a sua casa? Porque você gosta de ver seus cômodos limpos, aquele cheirinho, porque isso é agradável, porque isso faz bem para você e para quem chega lá. Não é verdade? E por que a gente não faz isso com a nossa mente? Por que a gente não faz isso com o nosso eu? Por que a gente permite que o nosso pensar e o nosso sentir seja calabouços ao invés de ser formas pelos quais a gente vive livremente de verdade? Se pergunte, você vive livremente? Se pergunte isso, você vive livremente? Eu espero que esse pequeno vídeo, esse curto vídeo, na verdade, espero que você tenha chegado até aqui, porque até isso a gente não consegue ter. Nossos pensamentos são tão loucos, no sentido de não ter esse higiene, de não ter esse pensar no que pensar, que a gente começa um vídeo e a gente não consegue ficar 5 minutos ouvindo alguém falar. Mesmo que saiba que essas falas fazem sentido. Então eu queria te agradecer, você que ficou aqui. Se fizer sentido para você, faz algum comentário, conversa comigo, manda isso para alguém, pensa sobre isso, se alimenta sobre isso e reflete sobre isso no sentido de praticidade, aplicar na sua vida e através da sua vida. Se for da sua vontade, eu te agradeço se você se inscrever no canal. Se não for também, fica tranquilo. Desde que você aprenda que é importante você fazer uma higiene mental, já está valendo. Um abraço. Até o próximo vídeo, foi muito bom estar com você. Eu estou bem, eu estou melhor do que mereço, eu espero que você também fique. Até mais.